Se cada passo que você dá parece uma fisgada no calcanhar, se você já acorda pela manhã com dores nos pés, se você já não sabe mais o que fazer, esse vídeo pode ser o mais importante da sua vida. Eu sei exatamente o que você está sentindo, afinal, eu já tive fascite plantar. E hoje eu vou te mostrar o único caminho comprovado que eu mesmo fiz para dar um fim real nessa dor, em mim e nos meus pacientes. Tudo isso fundamentado num grande estudo científico sobre fascite plantar. Então fica comigo até o final desse vídeo porque hoje você vai finalmente entender a causa da sua dor e tudo o que você precisa fazer, de verdade, para voltar a dar os seus passos sem dores nos pés. Mas o que é a fascite plantar? Vamos lá. A fáscia plantar é um importante ligamento que você tem lá embaixo dos seus pés, ligando o calcanhar até a ponta dos dedos. E essa fáscia, ela tem um objetivo muito importante, que é o de formar o arco plantar, aquela curva que temos embaixo dos pés. Mas quando usamos o calçado inadequado, quando ficamos muito tempo em pé, ou quando existe algum esforço repetitivo ou gesto esportivo sem o preparo adequado, essa fáscia começa a lesionar. E aí temos a famosa fascite plantar. Mas vamos lá, eu vou te mostrar os melhores exercícios e dicas para você fazer hoje mesmo na sua casa e se livrar desse problema. Mas antes disso eu vou falar sobre aquilo que é o maior vilão para sua dor nos pés e que talvez você não saiba. O calçado que você usa. Desde crianças até a fase adulta, somos condicionados a usar calçados apertados que atrapalham o desenvolvimento e a anatomia dos nossos pés. E eu tenho certeza que o calçado que você está usando agora não é adequado o suficiente para você. Mas eu vou te provar. Faça esse teste aqui, ó. Tire a palmilha do seu calçado e pise sobre ela sem meias. Muitas pessoas que têm fascite plantar, dores no calcanhar, verão que a ponta do dedo vai ficar para fora da palmilha. Isso significa que para seus pés entrarem dentro do sapato, seus dedos ficarão apertados. E isso causa dois problemas importantes para o seu pé. Primeiro, isso prejudica a estabilidade dos seus pés. Observe como é fácil para o seu pé se mover em pronação excessiva enquanto o dedão está nessa posição estrangulada. No entanto, se permitirmos com que o dedão do pé volte para sua posição natural, você vai observar como é muito mais difícil para o pé cair nessa pronação excessiva. Outro problema de calçados apertados é que ele comprime os pés e principalmente o músculo que chamamos de abdutor do hálux. Isso faz com que, enquanto você utiliza esse calçado, aconteça um estrangulamento dos vasos sanguíneos que passam próximo a esse músculo e irrigam justamente a fáscia plantar. Ou seja, a sua fascite plantar não é curada porque ela não é irrigada suficientemente com sangue. O sangue é responsável por cicatrizar qualquer lesão. E ele não está chegando onde deveria estar, na sua fáscia plantar. Aqui eu tenho um raio-x comparando um pé usando um calçado apertado e no outro a pessoa está descalça. Veja como esse tipo de calçado comprime os seus pés. Ou seja, a melhor forma de evitar uma fascite plantar é andando descalço sempre que você puder ou utilizar os chamados calçados barefoot, que imitam o comportamento dos pés descalços. No entanto, se você já estiver com fascite plantar, esses calçados barefoot também não servirão, porque eles têm o solado muito mole, ou seja, eles ajudam a prevenir a fascite plantar. Mas uma vez que você já tem esse problema, eles não ajudam a tratar. Então, se você tem uma fascite plantar, além de evitar calçados apertados e de bico fino, você também precisa evitar calçados com solado muito mole, como chinelos e aqueles modelos de All-Star. Isso porque quando você caminha com esses calçados, a sola deles cede demais e acaba fazendo um movimento de hiperextensão nos seus dedos, e estressando ainda mais a fáscia plantar que está ligada nos ossos que formam esses dedos. E assim como existem calçados que devem ser evitados, também existem aqueles calçados que ajudam a tratar a fascite plantar que eu prescrevo para os meus pacientes. Então, se você tiver fascite plantar, o seu calçado precisa ter essas duas características. Ele precisa ser largo para não estrangular os vasos sanguíneos que vão nutrir a sua fáscia plantar e também precisam ter um solado inflexível. O solado não pode dobrar. Existem alguns modelos que eu prescrevo para os meus pacientes resolverem esses problemas, do mais caro e consequentemente melhor ao mais barato. Tudo de acordo com o quanto esses pacientes podem estar gastando num calçado. E um calçado que consegue tanto essa característica de ser largo nas pontas, assim como ele tem um solado mais inflexível,
sendo o top 1 da nossa lista é o Roca Gaviota. No Brasil, ele tem um preço bem salgado, mais ou menos uns R$ 1.400. Tudo isso por conta de imposto, tá? Eu prescrevi para um paciente que mora no Reino Unido e lá ele pagou apenas 150 libras. Então a gente sabe como é difícil morar num país como o Brasil, onde se cobra muito imposto e a gente não vê retorno do imposto que se paga. Se você estiver no Brasil e esse valor não pesar tanto no orçamento, esse é disparado o melhor calçado. Mas calma que eu vou te passar algumas opções mais acessíveis. Temos o Skechers Max. Acaba saindo num valor bem mais em conta, em média R$ 400, e eu tenho um desse aqui em casa. Já usei bastante, ele cumpre com as características do solado inflexível, da ponta um pouquinho mais larga, mas não tanto quanto cumpriria o Roca Gaviota, o primeiro da lista. Portanto, é um tênis de meio termo. Tem nas versões masculina, feminina e todos os calçados que eu estou citando, eu estou deixando um link confiável de compra aqui na descrição desse vídeo. E por último, numa faixa de valor de R$ 200, a gente tem o Fila Calzini, também com solado mais inflexível, espaçoso para os dedos, mas esse é realmente o mais básico da lista. Não é tão bom quanto os dois anteriores, mas é muito melhor usar esse aqui do que um calçado com um bico fino ou solado muito flexível. E agora que você já sabe qual calçado não usar e qual calçado usar, isso vai facilitar muito na sua melhora, porque nesse momento eu vou te mostrar os melhores exercícios para tratar a sua fascite. Esses exercícios fazem parte do meu protocolo para tratar dores como fascite plantar, esporão calcâneo e também ensino como tratar outras dores no corpo nesse mesmo protocolo, com apenas 15 minutos por dia, comigo te guiando. Para ter acesso a esse protocolo e acabar de vez com as suas dores, é só escanear o QR Code que está aparecendo aqui na tela ou clicar no primeiro link da descrição desse vídeo. Vamos então aos exercícios indicados para fascite plantar e também para o esporão calcâneo. Então, se você tiver esporão calcâneo, também vão te ajudar. Primeiro, faça esse movimento aqui, puxando a ponta dos seus dedos para frente, de forma leve, sutil, durante 60 segundos, a um alongamento. Depois, faça o movimento oposto, puxando a ponta dos dedos para cima e alongando a fáscia plantar também por 60 segundos. Para subir o nível, posicione-se à frente de uma parede com um pé na frente e o outro atrás. O joelho da frente deve estar flexionado e o de trás deve estar estendido. Mantenha um palmo de distância da parede para o pé que está na frente e tente levar o seu joelho em direção à parede. Aqui você está alongando ao mesmo tempo os músculos sóleo e gastrocnêmios. Se você tem fascite plantar ou esporão calcâneo, é muito importante alongar esses músculos, já que eles estão diretamente ligados com a fáscia plantar através do trilho miofascial posterior, como eu já expliquei nesse outro vídeo aqui, olha só. A primeira razão da sua fascite plantar é o encurtamento da sua panturrilha. São estruturas diferentes, mas estão interligadas através da fáscia. Eu vou representar com esse esparadrapo aqui, vou colar na minha perna para você entender melhor. Se o meu músculo da panturrilha estiver encurtado, isso vai gerar uma sobrecarga na minha panturrilha que será transferida a partir dessa fáscia aqui, ó, até a minha fáscia plantar, causando então dor e inflamação característicos da fascite plantar. Quando minha panturrilha está encurtada, como no exemplo do esparadrapo, ela limita esse movimento aqui, ó, esse movimento de dorsiflexão quando eu caminho, dorsiflexão dos tornozelos, gerando ainda mais tensão e sobrecarga nos pés, o que corrobora para minha fascite plantar. Depois de fazer todos esses exercícios, você vai fazer uma automassagem com uma bolinha como essa ou com uma bolinha de tênis. Para isso, você pisa sobre a bolinha e deixa o peso do seu corpo cair sobre a bolinha, contando 5 segundos na ida, então 1, 2, 3, 4, 5 e mais 5 segundos na volta. 5, 4, 3, 2, 1. Faça esse vai e vem por 10 a 15 repetições que você vai sentir o seu pé mais relaxado. E isso ainda vai ajudar a tratar as suas dores. Muito bem, faça esses exercícios sempre na parte da manhã, logo quando você levanta da cama. O próximo exercício é esse aqui, ele é conhecido como yoga dos dedos. Levante o dedão, mantendo os outros 4 dedos no chão e depois inverta, levantando os 4 dedos menores, enquanto você mantém o dedão apoiado no chão, contando uma repetição. Você vai fazer esse movimento por 3 séries de 10 repetições para os 2 pés. Um exercício alternativo é o Toe Spread Out. Levante todos os dedos e em seguida toque no chão um por um, do menor ao maior.
tentando mantê-los o mais afastado possível, porque esses movimentos exigem coordenação e controle. Então não desanime se isso parecer difícil no começo. O último exercício é a flexão resistida do dedão. Sem sapatos, envolva um elástico de resistência ao redor do dedão e flexione, evitando mover os outros dedos. Retorne lentamente e repita por 10 a 20 vezes. Você pode fazer isso sentado ou em pé, com o pé apoiado em uma superfície elevada para que você tenha maior amplitude de movimento. Só que além dos exercícios terapêuticos, aqueles que tratam a fascite plantar, também existem exercícios que você deveria evitar enquanto você estiver tratando a fascite plantar. Evite exercícios de hiperextensão dos dedos, como o próprio exercício de panturrilha sentado ou em pé, e também exercícios como o exercício de passada na academia e etc. Evite fazer esse movimento aqui com o dedo do pé, tá bom? Outro componente que os estudos demonstram com altos níveis de evidência para tratar a fascite plantar é o uso da tala noturna. Quem tem fascite plantar por conta das panturrilhas encurtadas, é natural que durante a noite seu pé comece a se retrair, tá? Ele vai se retraindo, encurtando e cicatrizando as fibras da fáscia plantar. É por isso que dói tanto quando você pisa no chão pela primeira vez, porque você quebra aquela cicatriz que seu pé forma durante a noite. E esse ciclo se repete todos os dias. Para evitar isso, a gente usa uma tala noturna como essa aqui na hora de dormir. Você pode usar ela todas as noites até que a sua fascite plantar, junto aos exercícios, as dicas desse vídeo, até que essa fascite plantar seja curada. E como a fascite plantar é completa, não depende apenas de alimentação, de exercícios, de tal, eu vou te mostrar tudo, eu vou entregar tudo para você de graça. Uma coisa que ninguém olha é sobre a alimentação. A gente vai falar agora sobre alimentação. Muitas vezes o vilão que não está deixando as suas dores, as suas inflamações serem curadas, a sua fascite plantar, tudo isso está no seu prato de comida. Eu já martelei inúmeras vezes aqui no canal, e a primeira coisa que você precisa fazer se você quiser evitar dores e inflamações no corpo, como a fascite plantar, é cortar alimentos potencializadores inflamatórios, como alimentos ultraprocessados, açúcar, gorduras trans, frituras, salgadinhos, salsicha, salame, presunto, bolachas industrializadas. Tudo isso são alimentos que pioram sua fascite plantar e que não estão deixando você parar de sentir dores nos pés. E é por isso que esses alimentos precisam ser evitados no tratamento. Não adianta se entupir de remédios até fazer os exercícios desse vídeo, mas não tirar esses alimentos do seu prato. Só que além desses alimentos existem alguns suplementos, vitaminas e minerais que eu prescrevo para os meus pacientes e também para os meus alunos do meu protocolo para tratamento de dores em casa. Lembrando que o link está na descrição desse vídeo se você quiser ser meu aluno. Esses componentes são anti-inflamatórios naturais, sem efeitos colaterais. Primeiro nós temos o magnésio, que é um dos principais controladores e reguladores de cálcio no corpo. Um dos principais sintomas da deficiência do magnésio no seu corpo acontece primeiro nos membros inferiores, como câimbras na panturrilha, nos pés e principalmente a fascite plantar. Então, um dos primeiros sintomas do excesso de cálcio e a falta do magnésio no corpo é a fascite plantar. E o magnésio que eu sempre recomendo é o glicinato em 400 mg, porque ele tem uma maior biodisponibilidade no seu corpo. Isso significa que o seu corpo absorve com mais facilidade. Outra suplementação muito importante para você que tem fascite, esporão e outros tipos de dores no seu corpo é a vitamina D. Um dos mais potentes anti-inflamatórios naturais que você pode ter para diversas dores e inflamações, não apenas para fascite plantar. A dose mínima é de pelo menos 5.000 unidades internacionais todos os dias, e se você tem deficiência da vitamina D, você vai sentir dores e inflamações, não apenas nos pés, mas em outras partes do corpo, como na coluna lombar, você pode sentir dores musculares, você pode ter problemas de imunidade. E além disso, eu gosto da cúrcuma, que já foi demonstrada em estudos como um anti-inflamatório natural sem efeitos colaterais. Ela pode ser tomada sempre para tirar dores e inflamações dos pés e do corpo como um todo, mas com exceção para aqueles pacientes que fazem o uso de anticoagulantes, já que ela potencializa o efeito desse medicamento. Agora vamos falar sobre o seu trabalho. Se você trabalha muito tempo em pé, na frente de uma mesa, bancada, caixa de supermercado, você deve evitar ficar tanto tempo em pé,
porque isso também piora uma fascite plantar. E por fim, outro tema que é muito importante de falar é sobre compressa, já que muita gente usa compressa da forma errada. Um dos principais sinais de que você tem uma inflamação é o calor, o aumento da temperatura no tecido inflamado. Se você fizer uma compressa de calor, você está potencializando uma inflamação. Portanto, ao invés de fazer compressa de calor, você deve fazer compressa de gelo. E a melhor forma de fazer isso é com uma garrafinha congelada, uma garrafinha com gelo. Você vai estender uma toalha no chão, colocar a garrafinha sobre essa toalha e deslizar o seu pé de forma leve, sem pressão, por essa garrafinha congelada durante 5 minutos. Depois disso, cubra essa garrafa com uma camada da toalha e repouse os pés sobre ela por 15 minutos. Você pode repetir isso de 3 a 5 vezes por dia. E olha só, eu postei um vídeo sobre isso e olha que legal. A Ceci falou que ficou curada só com isso. A Dina disse que nunca mais teve dor por conta do esporão, que é como se fosse uma fascite plantar. A dor é parecida, o tratamento é parecido e uma coisa está correlacionada com a outra. E a Zilma disse que nunca experimentou algo tão eficiente. Então olha só como eu fico feliz com esses depoimentos. A minha consulta ela custa mais de R$400, mas ler comentários como esses, de pessoas que eu ajudei de graça com exercícios, vale mais do que qualquer tostão no bolso. E eu recebi um comentário de uma pessoa que disse que com 3 dias de exercícios como esses que eu te ensinei aqui, ela já viu uma grande melhora. Essa pessoa disse que está 90% curada com um conhecimento gratuito que eu trouxe para ela no YouTube. E saber que eu ajudei pessoas que nunca estiveram na minha frente num consultório, isso me dá combustível para continuar. Só que infelizmente o fato de eu estar ajudando milhões de pessoas de forma gratuita, e quando eu falo milhões é milhões mesmo, porque o total de visualizações de todos os meus canais em todos os idiomas, canal em português, canal em inglês, canal em espanhol, tem várias plaquinhas aqui atrás, canal em italiano, esse total de visualizações já passa de 100 milhões. E o fato de eu estar ajudando essas milhões de pessoas, isso está incomodando muita gente que está deixando de lucrar com isso. Está incomodando gente que tem interesse em manter você com dor. E eu recebi algumas ameaças nesses 3 anos de YouTube, algumas para excluir meu canal, outras para parar de postar vídeo. E isso começou ainda na faculdade, quando professores tentaram impedir que eu me formasse por conta dos vídeos que eu postava desde então, ensinando apenas a fazer exercícios. Meus vídeos também incomodam fisioterapeutas que dizem que deixam de lucrar em atendimentos porque eu entrego tudo de graça na internet. Mas deixa eu falar para você, senhor fisioterapeuta, a sua consulta custa R$300. E quem pode pagar esse valor vai continuar consultando com você. Meus vídeos ajudam pessoas que não podem pagar esse valor. Você prefere que essas pessoas que não podem pagar por esse valor continuem com dor? A minha filosofia é diferente. Saúde e informação não é negócio para mim. Deve ser acessível para todos. E eu nunca esqueço do comentário que recebi de uma pessoa que me agradeceu pelos exercícios que eu ensinei no YouTube, porque ela jamais poderia pagar uma consulta, pois ela não tinha dinheiro nem para comprar leite para os filhos. Pessoas que estavam sem andar, mas fizeram os exercícios que ensinei na internet e voltaram a caminhar sem dor. E mesmo que todo mundo que assiste os meus vídeos deixassem de assistir e tivessem dinheiro para consultar com você, tu acha mesmo que você conseguiria atender 100 milhões de pessoas? Se você trabalhasse 24 horas por dia sem dormir, de segunda a segunda, e fizesse cada consulta com duração de 1 hora, você levaria 11.416 anos para atender todas essas pessoas. E eu acho que você não daria conta. Então pode ficar tranquilo, que você não perde seu ganha-pão por conta dos meus vídeos. Só que meus vídeos também não incomodam só esse tipo de gente, incomoda a indústria farmacêutica, que deixa de vender remédios para dor que enchem o corpo das pessoas de efeitos colaterais. E por fim, está incomodando alguns cirurgiões que deixam de lucrar milhões de reais com cirurgia. Realmente, um videozinho ensinando a fazer exercício incomoda muita gente. E olha só, mesmo incomodando tanta gente, eu nunca fui cancelado, porque eu não tenho teto de vidro. Portanto, eu dou um recado para minha audiência, aqueles que gostam de mim e melhoram por conta dos mais de 300 vídeos que eu já postei ao longo de 3 anos. Sempre que você ver meu vídeo, assista até o final, deixe seu like, comentário, tudo isso estimula o YouTube a entregar para mais pessoas. E compartilhe meus vídeos com o máximo de pessoas possível, porque você pode ajudar essas pessoas e incomodar aqueles que só estão interessados em dinheiro a qualquer custo. Eu não tenho medo deles.